gente! Oi, gente! Como gente. vão? Oi, gente! Oi, gente! gente! Seja bem-vindo, eu sou Anne Reis. Eu sou Joane Silva, com a cara de sono. E você está... Canal. Solta a vinheta! Foco na Bíblia! Foco na Bíblia! Um assunto muito Muito bom. E muito polêmico. polêmico. A gente gosta de muito falar bom. de coisa polêmica, porque a gente fala de coisa aqui que ninguém tem coragem de falar. A gente fala. Porque no outro vídeo, alguns vídeos que a gente tá fazendo são pedidos, né? Como que a gente pensa nos vídeos? Alguns são pedidos de pessoas que procuram a gente e falam, faz tal coisa assim. E tem muita coisa que a gente tá lendo a Bíblia, que a gente lê bastante. A gente tá lendo Deus a Bíblia desperta. e Deus fala, desperta pra gente e a gente vai trazendo algumas referências sobre aquilo. Hoje nós decidimos falar sobre um assunto que isso permeia algumas conversas, né? É fruto de alguma conversa, de muitas conversas, que é a união. É falar de união, de unidade, tá? Não é o açúcar, não. É sobre unidade. E assim, a nossa preocupação aqui sempre é trazer a luz da Bíblia, né? Por isso que o nome do canal é esse, é Foco na Bíblia. A gente sempre traz a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala pra gente viver brigando com os irmãos, dando tapa nas pessoas. Não, a Bíblia fala pra gente viver união. E assim, tem um capítulo que eu amo muito, talvez vocês já devem ter percebido, que é Romanos 12. Eu não consigo sair de Romanos 12, porque parece que Paulo pegou tudo ali, escreveu tudo aqui em Romanos 12. 12:16. É uma coisa dos conselhos que Paulo dá nesse capítulo, ele fala sobre ser unânimes. O que é unanimidade? É quando todos estão com o mesmo pensamento. Estavam lá todos reunidos. Lá em Atos 2, que é o meu segundo preferido, eu não sei, tô em dúvida. Mas unanimidade é quando quando todos estão com o mesmo pensamento, né? Sim. Então assim, quando alguém quando um grupo é unânime, não há dúvida sobre o que vai ser feito. Porque todos estão pensando na mesma coisa. E a Bíblia tá cheia de coisa. E Paulo aqui nesse capítulo, lá no versículo 3, também ele fala assim, pra gente não achar que nós somos melhores do que alguém. Ou que nós não achar que a gente é mais ou menos que alguém. Ele fala assim, não, seja feito, sinta-se assim, à medida da fé, como você é. Então muitas pessoas, a gente tava conversando aqui antes, que a gente sempre troca uma ideia antes da gente fazer o vídeo, faz um brainstorm aqui. A gente sempre, eu tava falando sobre isso. Muitas pessoas se acham melhor que as outras. Não tô falando de questão de bens, não tô falando questão de cargo, de posição. Mas muitas pessoas se acham melhor que as outras porque alcançaram uma maturidade espiritual que outros ainda não alcançaram. Porque mudaram de igreja, assistam nossos vídeos falando sobre isso, tá? Mudaram de igreja por N motivos e acham que é melhor do que aquelas pessoas que ficaram. Mudaram de igreja, mudaram de tipo de igreja, né? Você saiu de uma igreja pentecostal, foi para um anel pentecostal, foi para uma igreja tradicional e acha que os irmãos, né, que ficaram são sei lá, inferiores. E são inferiores, essa é a palavra. E quando na verdade a Bíblia fala pra gente como igreja que nós precisamos ser um. Nós temos que ser o corpo de Cristo. Eu sozinha não sou o corpo de Cristo. A Anne sozinha ela não é corpo de Cristo. Quando nós estamos juntos, né, no mesmo pensamento, nós somos unânimes, nós consideramos os nossos irmãos superiores a nós. Nós olhamos e falamos assim, olha, eu tô aqui, eu não sou melhor do que tal irmão. Gente, eu não tô falando de cargo, como eu falei, não tô falando de talento, porque às vezes tem gente que canta melhor que o outro, tem gente que prega melhor que o outro, porque são habilidades que são desenvolvidas. Mas eu tô falando de humildade, de olhar e com humildade pro irmão, e mesmo que você cante bem ou que você pregue bem, você não se sente superior a ninguém por quem você é, pelo que você faz, mas que você olha à luz da Bíblia e fala assim, olha, diante de Deus, nós não somos, né? Nós somos pó, somos barro. Então, a gente tem que olhar para o nosso irmão e nós sentimos iguais. É com você, Anne.
Então, quando eu falei pra Jane fazer esse vídeo, eu fiquei apaixonada porque eu tava fazendo devocional esses dias e eu tava lendo Jesus orando pelos discípulos antes de ser crucificado, lá no Getsemane. E ele fala assim: Pai, eu cuidei deles. Eu protegi eles. Uma oração assim linda de Jesus falando para Deus como ele tinha cuidado dos discípulos e orando por eles, falando para Deus assim: eu sei que eu não posso tirar eles do mundo. E eu sei que eles não fazem parte desse mundo, assim como eu também não sou. Mas, Pai, que eles sejam um. Que eles sejam um. E eu oro também por aqueles que um dia hão de crer em mim. Então, Jesus orou por mim, orou por você. Que coisa linda. E quando eu li isso, eu fiquei assim apaixonada. Eu disse: uau, Jesus, ele orou pela unidade da igreja. Sim. Pela unidade da fé. Por isso que Paulo fala uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Certo? E quando Joane fala assim, de você não se sentir superior a ninguém, eu também lembro que Jesus estava numa conversa com os discípulos e os discípulos começaram a discutir quem que era o maior no reino dos céus. E aí Jesus dá um exemplo e fala assim: quando vocês vão a um lugar onde tem um banquete e alguém está sentado e vem aquela pessoa servir, quem que é o maior? E eles falaram: é quem está sentado à mesa. E ele fala assim: mas eu vim para servir vocês. Seja o maior aquele que serve. Sim. Então, a unidade, ela também representa essa humildade. Sim. Se você serve alguém, você tem que se considerar o maior. O maior não é aquele que está acima, que está num patamar elevado. Quanto mais coisa Deus te dá, mais humildade você tem que ter. Mais unidade você tem que ter. Porque Jesus, ele orou por nós, orou pelos discípulos, e nós somos hoje discípulos de Jesus. Porque Pedro já foi, Paulo já foi, todo mundo teve o seu tempo. Discípulo de Jesus é quem crê, quem segue em Jesus. Por isso nós temos o nome de cristão, certo? E o que é essa unidade? Quando a gente vai estudar isso, a unidade na física, ela representa uma coisa em comum, né? Unidade, quando algo se torna um. E Jesus ora por isso. Pai, que eles sejam um. Por isso que o nome é unidade. Quando Joane lê Romanos que fala, sejam unânimes, tem um só pensamento, complete aquilo que Jesus já começou a fazer. Que ele orou para que você, para que eu e você, para que eu, Joane e você, fôssemos um. Sim. Nós não temos que considerar uns aos outros como fosse inferior. Nós temos que considerar superior. Eu tenho que servir a Joane como se ela fosse superior a mim. Você entende o que é isso? O contexto do que Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sim. O próprio mestre nos ensina essa questão da humildade e da unidade. Duas coisas que caminham junto. Sim. Até, assim, pelos exemplos de Jesus, pelas pessoas que andavam com Jesus, como Jesus tratava as pessoas, cara, Jesus é esse cara que dividiu a história, sabe? E ele não fazia acepção de pessoas, ele não faz acepção de pessoas. Ele, tanto a prostituta, quanto o doente, o paralítico, ele era aquela pessoa que estava junto, ele trazia. E esse exemplo ele deixou para os discípulos e deixa para nós. Não é porque a gente tem uma roupinha limpa, ou que tem uma casa para morar, ou que... A gente não é melhor que ninguém, porque Jesus, quem estava andando com Jesus eram pessoas, justamente pessoas que estavam necessitadas. Então, como a Anne falou, nós precisamos começar a entender que nós precisamos começar a servir. A gente tem que tratar o outro como igual. Assim nós seremos unânimes. É até por isso que Jesus entende isso, porque ele via como que ele lidava com os discípulos. Sim. Ele via o tempo todo como é que os discípulos ficavam com briguinha, com coisinha. Eu acho que isso acontece por aí. Em algum lugar que você está. Ai, quem que vai cantar hoje? Quem que vai pregar hoje? Qual que é o maior? Qual que é o melhor? Não existe isso. Jesus ora pelos discípulos porque ele sabia que havia essa discussão na cabeça deles. Quem que vai ser o maior no reino dos céus? E Jesus pega isso, coloca na oração, leva pro Pai e diz: Pai, que eles parem com essas coisas, em outras palavras, que eles se tornem um, que eles sejam unidos, que eles sejam unânimes, para que a sua vontade seja feita na terra. Engraçado que quando Jesus vai para o céu, eles são 12, né?
Eles estão ali em 12. Então, assim, Jesus não falou assim. Tem uma imagem. Tem um conceito equivocado sobre que Jesus fala Pedro sobre essa pedra, que Pedro ia ser o cara. Então, assim, algumas pessoas até acham que Jesus deu essa autoridade para Pedro, mas na verdade, Jesus falava com eles como um todo. Então, o conceito de Jesus do discipulado era que aqueles 12 conquistassem mais e mais 12, mais 12, para que a igreja crescesse. Em nome de Jesus. Em nome dele. De Jesus. Gente, então é isso. Então, se você tá aí preocupado com alguém que acha que tá aparecendo mais que você, não sei o quê, trate ele como se fosse... Como se ele realmente fosse superior a você. Sirva ele. E você vai estar dentro do conceito da unidade que Cristo orou. Yes. Um beijo. Se inscreve nesse canal, hein? E ative o sininho para as notificações. Tem muito vídeo chegando aí essa Uhul. semana. Uhul. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Tchau.